E aí, tudo pronto para o Enem? Se biomas é aquele tema que sempre aparece na prova e te deixa meio na dúvida, pode relaxar. Hoje a gente vai desvendar os principais biomas do mundo e, claro, do Brasil, de um jeito bem direto e fácil de lembrar. Bom, para começar do começo, o que é um bioma, afinal? A definição é essa aí, bem clara. Uma área gigante com um ecossistema mais ou menos parecido em toda a sua extensão. Eu gosto de imaginar como se fosse um grande condomínio da natureza. E nesse condomínio, o clima é o síndico. É ele quem dita as regras, sabe? Define o tipo de solo e, principalmente, qual vegetação vai crescer ali. E esse aqui é o nosso mapa da viagem de hoje. A gente vai entender o que é um bioma, quais fatores o definem, depois fazemos um tour pelo mundo, damos um zoom nos biomas do Brasil e fechamos falando por que é tão importante preservar tudo isso. Então vamos lá. Qual será que é a receita que a natureza usa para criar paisagens tão diferentes, né? Desde um deserto super seco até uma floresta cheia de vida. Olha, o segredo está basicamente em dois ingredientes principais: temperatura e a quantidade de chuva que a gente chama de precipitação. É a combinação, a dança entre o calor e a água que vai desenhar o cenário de cada bioma. E para visualizar isso, nada melhor que este gráfico, o climógrafo. Ele é uma mão na roda para entender essa lógica. Repara só, no eixo vertical a gente tem a temperatura, no horizontal a chuva. Lá no cantinho esquerdo, onde chove pouco, o que a gente tem? Desertos. Agora, vai andando com o olho para a direita, a chuva aumenta, se a temperatura lá em cima se mantém alta, pronto, chegamos nas florestas tropicais. É uma ferramenta visual fantástica, né? E além da latitude, a altitude também entra nessa conta. Pensa assim, subir uma montanha muito alta é como fazer uma viagem super rápida em direção aos polos. A cada metro que a gente sobe, a temperatura cai e a vegetação muda completamente. Você pode ter vários mini-biomas num espaço bem pequeno. Beleza, agora que a gente já entendeu a receita, vamos fazer um tour expresso pelo planeta para conhecer os pratos principais. Ou melhor, os biomas principais. Nossa primeira parada é lá no topo do mundo, a tundra. Aqui o clima é frio pra caramba e o solo fica congelado quase o ano todo. Por isso a vegetação é mais rasteira, só musgos e líquens mesmo. E os animais, como as renas e os bois almiscarados, são verdadeiros sobreviventes, com uma pelagem super densa para aguentar o tranco. Descendo um pouquinho no mapa, logo ao sul da tundra, a gente encontra a taiga. Ela também é conhecida como floresta de coníferas. O nome já diz tudo, né? É o reino dos pinheiros, daquelas árvores em formato de cone, sabe? Que são perfeitas para a neve não acumular nos galhos. Agora, um pulo para um cenário bem diferente, a savana. A mais famosa, claro, é a africana. Aquela paisagem de filme com campos enormes, árvores mais espalhadas e aquela fauna que todo mundo conhece. Elefantes, zebras, leões. E um detalhe importante, no Brasil a gente tem a nossa versão, que é o cerrado. Já já a gente fala mais dele. E chegamos no bioma que é uma verdadeira explosão de vida, a floresta tropical. Com calor e muita chuva o ano todo, as condições são perfeitas para uma biodiversidade absurda. A fauna é riquíssima, e o maior e mais famoso exemplo do mundo, com certeza, é a nossa floresta amazônica. E por falar em Amazônia, vamos mergulhar agora nos nossos biomas, porque esse é um assunto quentíssimo para o Enem. O Brasil é gigante, né? E tem uma diversidade incrível. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa. Cada um com suas particularidades. Começando pelo gigante, o domínio amazônico. A gente fala domínio porque o conceito é mais amplo que só a vegetação. Ele inclui também o relevo e o clima. A Amazônia ocupa quase metade do Brasil, e a umidade que ela produz influencia o clima do continente inteiro. É o extremo oposto da Caatinga, lá no Nordeste, um bioma que só existe no Brasil, super adaptado a um clima semiárido com longos períodos de seca. E se liga nesse número aqui. A bacia amazônica concentra 20% de toda a água doce disponível no nosso planeta. É muita coisa. E falando em água, essa abundância toda contrasta com o Pantanal, que é a maior planície inundável do mundo e tem sua vida totalmente regida pelo pulso das águas, pela época de cheia e de seca. Indo agora para a costa, a gente encontra o domínio dos mares de morros. Esse nome vem do relevo, todo ondulado, que abriga o que sobrou da Mata Atlântica. Como essa foi a primeira área a ser colonizada no Brasil, o desmatamento ali foi brutal. E essa pressão da ocupação humana e da agricultura também ameaça muito outros dois biomas. O Cerrado, que é a savana mais biodiversa do mundo, e os Pampas, com seus campos lá no sul do país. E essa proximidade com as grandes cidades cobrou um preço devastador. Essa frase sobre a Mata Atlântica resume a tragédia. É o nosso bioma mais ameaçado. Mas ela serve de alerta para todos os outros.
principalmente para o Cerrado, que hoje sofre demais com o avanço da fronteira agrícola. E tudo isso nos leva para a nossa última parte. Afinal, depois de ver tudo isso, por que preservar é tão importante? Por que isso importa? A grande ideia é essa. O clima desenha a vida na Terra. Entender os biomas não é só decorar uma lista de nomes para a prova. É entender como a natureza funciona. Cada bioma é uma peça vital num quebra-cabeça gigante que mantém o nosso planeta funcionando em equilíbrio. Para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. A gente viu que os biomas são um resultado direto do clima, certo? Se as nossas ações como humanidade estão mudando o clima do planeta, qual vai ser o futuro desses ecossistemas tão complexos e tão importantes? É uma questão central para o nosso futuro.